Nesta aula, chegamos à última das parábolas que iremos examinar nesta série em particular. E é também a parábola mais longa que é encontrada no Evangelho segundo São Mateus. É uma das 3 que Jesus deu para alertar as pessoas a respeito da rapidez da sua vinda. E como eu mencionei na parábola das 10 virgens, a sua vinda pode ser vista escatologicamente no fim dos tempos, ou na nossa escatologia pessoal, onde podemos encontrá-lo na próxima hora. E não sabemos o dia nem a hora da nossa própria morte, mas devemos estar preparados como cristãos para a sua vinda, seja no fim de nossas vidas ou em seu retorno no fim dos tempos. Então vamos olhar agora para a parábola dos talentos, mais uma vez no capítulo 25 de Mateus, começando no versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpri, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, a primeira coisa que temos a dizer sobre esta parábola é o que eu espero, que é óbvio para a maioria de vocês, que não é uma parábola sobre diversos talentos e dons e habilidades que Deus nos dá neste mundo aqui. O uso do talento não se refere a uma habilidade específica que você ou eu temos. Refere-se a uma unidade de uma moeda, que era a unidade monetária mais alta entre os judeus naquela época. Portanto, 1 talento
Era uma quantia considerável de dinheiro. Um talento seria equivalente ao salário de um ano inteiro para muitas pessoas. E assim, este homem que parte nessa jornada para um país distante, que é rico o suficiente para ter empregados, também está deixando uma quantia substancial de dinheiro debaixo do cuidado dos seus servos durante a sua ausência. Então ele dá a um desses servos 5 talentos em dinheiro, mais uma vez, uma quantia considerável. Então ele dá ao segundo servo 2 talentos em dinheiro e ao terceiro um único talento. E somos informados que ele distribui essas moedas monetárias de acordo com a sua percepção da capacidade deles de serem produtivos e frutíferos com o dinheiro que ele confiou aos seus discípulos. Agora, algumas pessoas veem nessa parábola um forte argumento para o capitalismo. Embora certamente não se oponha ao capitalismo, não creio que o ponto principal da parábola seja unir um sistema econômico específico sobre nós, como o capitalismo. Mas o que o capitalismo tem em comum com a sabedoria desta parábola é todo o princípio da gratificação diferida e o princípio de investir o seu capital de maneira que ele trabalhe para você e aumente a sua prosperidade. Ele desaprova o consumo desnecessário ou a gastança frívola de coisas, ou a ideia da gratificação imediata, onde se você receber o seu salário, mal pode sair para gastá-lo até o último brinquedo. Em vez disso, a ideia é aumentar os seus recursos por intermédio de investimentos sábios e frugais. Agora, mais uma vez, o que isso tem em comum com o capitalismo historicamente é que a ideia é ter o seu capital trabalhando para você, mas que você seja prudente com o uso de qualquer capital que possua e que você use-o de uma maneira que cresça, que ele se valorize, em vez de diminuir o seu valor. Então, aqui o Senhor está pedindo aos seus servos que eles sejam investidores prudentes e sábios, a fim de que sejam produtivos, a fim de que frutifiquem com o que eles receberam, que é emprestado do seu Senhor, porque eles próprios não são donos desta quantia de dinheiro que lhes foi confiado. Isso também fala do princípio cristão da administração. Um administrador no mundo antigo não era um dono de casa, mas ele administrava as finanças da casa. Ele estava engajado principalmente em oikonomia. A palavra economia, ou a economia, ela vem da palavra grega oikonomia, que significa literalmente a lei da casa ou a regra da casa. E é a palavra da qual nós encontramos o conceito de administrador, de mordomo, que a pessoa que é encarregada da administração dos assuntos da casa, espera-se que ele manuseie os bens dos quais ele é administrador, mas não o proprietário. E por extensão, a fé cristã enxerga que tudo o que nós temos, incluindo as nossas aptidões e habilidades, são dons de Deus. E nós somos chamados a sermos mordomos, administradores de tudo o que recebemos das mãos de Deus. Sabe, no início da minha carreira de professor, ensinando na universidade,
Eu estava em uma faculdade cristã, lembro-me de fazer um exame. Não mas pelo menos 5 alunos que estavam indo mal no teste me diziam: professor, me perdoe, eu não estou muito bem preparado para essa prova, mas espero que o senhor não me culpe, porque eu quero que saibam que o meu coração está cheio de amor pelo Senhor Jesus e eu estou tentando fazer o que eu posso fazer. Na verdade, na semana passada, em vez de estudar, eu estive ativamente engajado no evangelismo, divulgando a palavra, e como resultado eu não me saí tão bem neste exame. Esse é o tipo de coisa que eu ouvia dos alunos. E eu disse a eles, isso é uma boa maneira de compreender a doutrina da justificação pela fé. E quero que saibam que no que diz respeito ao reino de Deus, a única forma pela qual você será justificado é somente pela fé. Mas nessa aula, a justificação é somente pelas obras. E eu estou feliz que vocês amem Jesus, mas amá-lo aqui não será suficiente nessa faculdade. Comecem a estudar para as suas provas e a usar as habilidades que ele deu a vocês. Agora, havia essa ideia, e eu a encontrei difundida em todo o cristianismo evangélico, de que tudo o que você precisa é ter um coração amoroso e um coração caloroso. E como a justificação não vem pelas obras, não temos que trabalhar como cristãos. Como você pode ler os evangelhos e não enxergar a ênfase que o nosso Senhor deu na produtividade, nos frutos? Uma árvore que não produz fruto é digna simplesmente de ser cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis, não por suas palavras, mas por sua obra de fé que eles professam ter. Então, como cristãos, nós precisamos ser diligentes. E um dos princípios que vimos na época da Reforma foi o conceito de Lutero a respeito do sacerdócio de todos os crentes. Nesse conceito, ele não estava tentando se livrar da ideia do clero. Ele sabia que havia uma função específica que o clero havia sido chamado para desempenhar, e a principal função que eles foram chamados a desempenhar era preparar os santos para o ministério. Que todo cristão que está no ministério, todo cristão tem que participar da missão da igreja. Você não precisa ser um evangelista, você não precisa ter esse dom em particular, mas ainda é a sua responsabilidade se certificar que o evangelismo esteja acontecendo. Não há espaço para preguiçosos e pessoas inativas no reino de Deus. Eu entendo isso sendo o presidente de uma organização cristã ao longo de 40 anos. Toda vez que você demite alguém, houve pessoas dizendo que você nunca deveria demitir alguém de uma organização cristã. Isso não é cristão? Eu vou te dizer o que não é cristão. Ausência de obras, falta de frutos. E seríamos negligentes em manter as pessoas desempenhando essa tarefa que tem um chamado mais elevado do que qualquer tarefa secular no mundo. Eu já ouvi pessoas me dizerem, você é mais difícil de conseguir uma audiência do que o presidente dos Estados Unidos. E eu disse, eu fico feliz em ouvir isso. Há uma razão para isso. Eu tenho um trabalho muito mais importante do que ele. O meu trabalho é cuidar do povo de Deus e das suas necessidades espirituais. Então eu serei responsabilizado. E quem possui o dom de ensinar, que ensine. Quem tem o dom de pregar, pregue. Aquele que tem o dom da generosidade, da misericordiosa, que seja misericordioso. Todos nós somos dotados pelo Espírito Santo, cada um de nós, para o ministério. E na hora da vinda de Jesus, ele cobrará a prestação de contas de nós. Não simplesmente como esses caras por aí dizem, o que eles fizeram com o dinheiro, mas o que fizemos com o que ele nos concedeu e nos deu a responsabilidade de administrar. E eu preciso perguntar a vocês como você se sentiria se fosse chamado para prestar conta hoje à noite.
E Jesus disse, eu te dei essa habilidade, eu te dei essa oportunidade, eu te dei essa missão. O que você fez com tudo isso? Isso é o que vai acontecer quando o dono voltar. Ele vai dizer ao homem quem deu 5 talentos. Ora, e o que você diz? Qual é a sua história? O sujeito diz, ei, aqui estão 5 talentos e mais 5. Eu dobrei o seu dinheiro. Eu fiz negociações, eu tomei muito cuidado e eu fui produtivo. E Jesus, influenciado pela cultura moderna, pelo marxismo e pela teoria do valor, diz, pessoas gananciosas. Vocês estão atrás de lucro? Ora, eu não quero ver lucro. Eu tenho uma organização sem fins lucrativos que eu quero que você se engaje. Não. Ouça o que ele diz e como vocês gostariam de ouvir essas palavras de Jesus. Muito bem. Muito bem. Servo bom e fiel. Você é um servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quero dizer, você consegue imaginar como seria ouvir isso de Jesus? Se Jesus olhasse nos seus olhos no final e dissesse, eu te conheço. A porta não está fechada para você. Que bom que você está aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi confiável. Eu confiei em você. Eu te entreguei 5 talentos. E você os transformou em 10. E por quê? Você foi tão dedicado como um administrador sobre essas pequenas coisas, eu vou fazer você governar sobre muitas coisas. Agora, venha. Entre no gozo do teu Senhor. Do teu Senhor. Então ele se virou para o segundo servo, e o segundo servo disse, Senhor, você me deu 2, aqui estão 4. E Jesus disse a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Entre no gozo do seu Senhor. Então chegamos ao clímax desta parábola, a respeito daquele que recebeu o único talento. Ele já chegou com desculpas. Ele já veio com acusações contra o seu mestre. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Não, claro que não. Eu não colho onde não semeei. Eu comprei o campo, eu paguei ao homem que fez isso. E sim, eu colho onde não semeei. Colho onde semeei, semente não espalhada. Então, receoso. Eu estava morrendo de medo de perder esse único talento. Então eu escondi dentro de um buraco no chão. Eu escondi lá. E aí eu fui desenterrá-lo para você agora, vim mostrar para você. Eu não perdi nada, estou te devolvendo exatamente o que o Senhor me deu para cuidar. Você está receoso? Você não foi capaz de correr, assumir riscos? Você não entende que não poderia fazer crescer o que eu confiei a você sem correr riscos? Eles tinham que correr riscos, calculados e de forma sábia. Mas o seu receio simplesmente fez você enterrar o meu dinheiro no chão. Você poderia, pelo menos, se tivesse tão receoso, levá-lo ao banco, onde estaria seguro, e qualquer juros no banco, você poderia me dar neste momento para finalizarmos essa contabilidade. Respondeu-lhe, porém, o Senhor,
Servo bom e fiel? Não, 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 não. Servo mau e negligente. Servo preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Veja, somos todos servos inúteis. A parte da graça de Deus, não seríamos capazes de produzir nada. Mais uma vez, Ele é o mestre que deu os talentos, o dinheiro a esses homens em primeiro lugar. Não era deles. Aquele que era preguiçoso, negligente, que era mau, perdeu o que o mestre lhe havia dado? Então, as terríveis instruções. Lançai-o para fora, nas trevas. Você sabe o que isso significa? Mande-o para o inferno. Envie-o para onde não haverá alegria do Senhor. Em vez da alegria do Senhor, haverá simplesmente choro e ranger de dentes. Que cenário horrível Jesus descreve para o improdutivo professor da fé, que não demonstra nenhum fruto dessa fé. A situação do servo inútil é a mesma situação das virgens, das 10 virgens tolas da parábola anterior. Não sei vocês, mas eu não quero estar onde o único som que eu irei ouvir é choro e ranger de dentes. Eu quero estar onde eu ouvirei o som que diz: muito bem, servo bom e fiel. Entra agora no gozo do teu Senhor.